Olá, estudantes, estamos retomando o assunto que é demografia e, como vocês podem perceber, a gente já está falando a partir aqui da escola. Estou usando as dependências da escola para retomar o assunto. Vocês devem perceber também que a gente ainda não está na sala de aula, então as aulas estão sendo feitas de forma remota ainda, mas a gente está à disposição na escola. E a partir do 1º de outubro parece que é o retorno de todos os outros professores e nesse sentido a gente também estará na sala de aula de forma presencial. Então a gente vai falar agora sobre a teoria malthusiana e a gente vai fazer uma comparação com uma figura que fatalmente vocês devem conhecer, que é o Thanos. O Thanos é o do universo Marvel, ele é um vilão do universo Marvel e ele ficou famoso por trazer à tona a teoria malthusiana, que é de extermínio de determinada parcela da população. O Thanos defendia que havia necessidade de exterminar determinada parcela da população para que a Terra, para que o universo, nesse caso ele estava falando do universo, entrasse em equilíbrio. Ele acreditava que havia uma grande quantidade de pessoas, um contingente maior de pessoas do que havia de recursos naturais, recursos para atender às necessidades dessa população. Em função disso, ele defendia que havia necessidade de haver o extermínio de parcela da população. Essa mesma ideia foi defendida pelo Thomas Malthus no final do século XVIII, quando acontecia a Revolução Industrial. No final do século XVIII, no período do advento da Revolução Industrial, houve, a partir da lei do cercamento, uma expulsão da população do campo para a cidade e, em função disso, as cidades cresceram, aumentaram em número de forma vertiginosa. E aí foi o suficiente para ele teorizar a respeito do ensaio da população, que foi o que ele escreveu, onde ele dizia que a população cresce de forma geométrica e a produção de alimentos cresce de forma aritmética. E aí havia o que iria ocorrer em dado momento da história, que não haveria os recursos necessários a atender a toda a parcela da população. Necessariamente algumas pessoas iriam passar fome, entrar numa carência alimentar. Para que isso fosse evitado, o Malthus, assim como o Thanos, defendiam o extermínio de parcela da população. Então o Malthus também defendia que guerras e epidemias eram bem-vindas, porque iria de forma natural eliminar parcela da população. A grande diferença do Thanos e do Malthus é que o Thanos, entre aspas, ele foi isento quando ele eliminou a parcela da população. Ele não escolheu entre pobres e ricos, ele eliminou todos, né? Eliminou metade sem fazer distinção. Enquanto que o Malthus, ele dizia exatamente que só poderiam ter filhos quem tivesse condições de os criar. E o Thanos não, vinha com essa teoria. Então o Malthus, em função disso, ele veio aplicando a sua teoria da população e dizendo que deveria haver necessariamente casamentos mais tardios e que esses casamentos, que até acontecer esses casamentos, não, ou seja, não influenciar os adolescentes a terem a sua vida sexual muito cedo. E ele defendia isso com base em teorias de controle da população. O objetivo dele era controlar a parcela da população, porque ele acreditava que um grande número de pessoas era a causa necessariamente da pobreza dessa população. Essa mesma ideia foi defendida pelos neomalthusianos e pelos ecomalthusianos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Os neomalthusianos, eles defendiam que um número grande de pessoas vai causar necessariamente pobreza e que o fato de os países periféricos serem pobres era porque eles tinham uma grande população, um grande contingente populacional. Os ecomalthusianos, por sua vez, diziam e afirmavam, e ainda afirmam, que um grande número de pessoas vai causar necessariamente
o extermínio dos recursos naturais e energéticos, o que pode acarretar em problemas no futuro. O que é interessante ser observado é que o esgotamento dos recursos naturais, a miséria, ela tem muito mais a ver com o estilo de vida que as pessoas têm e muito menos com a questão da quantidade de pessoas. Ou seja, os países do norte, que são países centrais, eles têm um consumo muito mais exacerbado do que os países do sul. E aí logo, necessariamente, vai haver escassez de recursos. E é exatamente esses países do norte que invadem os países do sul para retirar desses países do sul, no caso do Brasil, por exemplo, retirar da nossa riqueza, como é, por exemplo, o petróleo, como é o nióbio, são tantos recursos minerais e energéticos que nós temos em grande quantidade, água, vegetação, por exemplo, e eles invadem os nossos espaços para retirarem das nossas regiões esses recursos. Então, tem muito mais a ver com o estilo de vida do que com a quantidade de população. Logo, a partir de uma visão marxista da população, nós podemos defender que o que tem que haver é uma melhor distribuição dos recursos para todas as pessoas do planeta, e aí, necessariamente, os países do norte deveriam consumir um pouco menos, né? E aí a gente teria condições de garantir vida de qualidade para todas as pessoas no planeta. Então, a partir disso, nós vamos propor uma atividade nos próximos dias, fiquem atentos, e essa atividade vai versar sobre essa questão da população, associada inclusive a essa figura do Thanos que apareceu no universo Marvel. Um grande abraço, esperamos que a pandemia acabe e que o pandemônio seja destituído.